Atendimento delivery. O que é atendimento delivery? Hoje a gente vai falar sobre esse tipo de atendimento, essa forma de atendimento que vem crescendo muito no mercado e isso é muito bom. Muita gente hoje vem iniciando no ramo da estética automotiva e muita gente hoje, após iniciar, após estar bem, após ter oportunidades até de montar o seu negócio físico e fixo, mesmo assim preferem continuar com o atendimento delivery. Eu iniciei com atendimento delivery. Eu iniciei pegando ônibus, autocarro, eu ia para os locais de autocarro, eu me preparava, chegava lá no local, fazia o atendimento e tudo isso em modo delivery. O cliente me esperava lá na casa dele, eu chegava lá na hora marcada e fazia o atendimento. E isso é muito bom, esse tipo de atendimento, principalmente para quem está iniciando e que não tem condições para iniciar esse negócio. Deixa eu botar aqui mais para cá, tá mais centrado. Quem não tem muitas condições de iniciar esse negócio no ramo de estética automotiva, que não tem muito dinheiro para investir, e isso é uma forma muito boa de se iniciar com o atendimento delivery. E o atendimento delivery hoje, ele está cada vez mais em alta. Eu sinto isso, que principalmente no Brasil eu acompanho muita gente que está iniciando, até mesmo já tem um tempo no ramo da estética automotiva, que trabalha em delivery. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu fazer só uma pergunta a vocês. Está tudo bem aí com o áudio? Está tudo bem com a imagem? Vocês estão me vendo bem? Está tudo ok? Essa informação aí é importante para que a gente fale mais sobre esse assunto. Tudo ok aí? Tudo bem? Top! Maravilha! Todo mundo escutando bem aí? Ok! Top! Então, o atendimento delivery hoje, ele vem crescendo cada vez mais. E é muito bom para quem está iniciando, quem não tem condições de montar um espaço físico, um espaço fixo para atender seus clientes. É uma boa iniciativa. Como eu falei, eu iniciei no atendimento delivery e não tinha carro próprio, não tinha moto própria. Eu iniciei no de ônibus e no de autocarro para casa dos clientes, para fazer os atendimentos. E a gente seguia nessa pegada, meu. Pegava uma bolsinha grande aqui, ó, levava um aspirador de pó e ia embora atender os clientes. No início foi osso. E para quem quer trabalhar com delivery, tem os seus prós e contras. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Para quem quer iniciar no ramo aí com atendimento delivery. E eu quero te falar logo alguns prós primeiro, não é? O bom do atendimento delivery é que você não se preocupa com aluguel, você não se preocupa com pagamento de água, não se preocupa com pagamento de luz, com impostos. Você não se preocupa com isso, você tem que se preocupar com o material que você trabalha e com o agendamento. Hoje é muito mais cômodo para o cliente ligar para você e fazer fazer o pedido para que você vá lá e faça qualquer tipo de serviço. E hoje é muito mais econômico para você, profissional, chegar lá no cliente e fazer o serviço. Você só vai precisar do material para ser feito, de alguns utensílios que provavelmente no local fixo você não precisa, por exemplo, uma extensão muito grande, porque depende muito do local, do ambiente que o carro se encontra para você fazer aquilo. Então você tendo um equipamento adequado, que a gente vai falar também sobre isso, sobre equipamentos aqui nessa live, você consegue fazer atendimentos muito bons. Um dos maiores desafios hoje para quem trabalha com delivery é a temperatura. Eu falo questão do ambiente, meu. Questão de sol, chuva, frio, calor. Você não tem ali um equilíbrio de temperatura aí como se fosse num local fixo, né? Você muitas vezes pega muito vento, você às vezes pega respingos de chuva, depende muito aonde o carro está alocado para você fazer o serviço. E os contras, exatamente um dos contras é esse, de sol e chuva. Um dos contras é você não saber a hora que você vai iniciar no seu trabalho, porque você marca com a pessoa de 9 horas da manhã, por exemplo.
Porém, você vai sair de casa, depende muito do local que você está trabalhando. Você pode sair de 8h30, pode sair de 8 horas, pode sair de 7 da manhã. Eu, particularmente, por algumas vezes, eu fui fazer atendimento em outro local, em outra cidade. Eu saía de 5 horas da manhã para chegar no local às 9. Eu fazia literalmente uma viagem para chegar naquele local. Porém, com o passar do tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, eu comecei a evitar esse tipo de percurso. Porque quem trabalha delivery, o ponto-chave que ele tem que fazer é criar um círculo de atendimento, um local de atendimento, uma área de atuação ali, que ele consegue se locomover com menos tempo. Ele não precisa sair de um local ele não precisa ir para um local que seja tipo a 50 km de distância. Uma vez ou outra, sim, eu concordo, com certeza, você fazer isso. Mas o local de atuação, se você começar a fazer isso sempre com uma formiguinha, indo e voltando para muito longe, você vai chegar um momento que você vai se cansar, vai ficar exausto e pode correr o risco de você sair da área. Por quê? Porque você não conseguiu trabalhar o seu local de atendimento ali, a sua área de atendimento. Tem uma pergunta aqui de Tiago que é: tem como fazer um bom atendimento em um local aberto, sem cobertura? Tiago, isso é uma pergunta muito boa, véio, muito top. Sim, porém, você não pode fazer qualquer tipo de atendimento em local aberto. Por exemplo, uma vitrificação de pintura, você não consegue fazer em um local aberto. Posso falar que uma higienização interna, a depender do local aberto, você também não é favorável para você fazer em um local sem coberta. Muitos serviços você pode fazer apenas na sombra. A sombra, isso é essencial, você não pode fazer o trabalho no sol. Até também para o seu conforto. Mas lavagem a seco, você não precisa estar em um local coberto, mas sim precisa estar sombra, e em um local que não esteja muito vento. Você consegue fazer um restauro de faróis em um local que só tenha sombra e não seja coberto. Você consegue fazer alguns tipos de serviços em locais que só está ali coberto com a sombra e não uma telha por cima ou algo do tipo. Falando sobre serviços, quais tipos de serviço, Everton, eu posso fazer com atendimento delivery? Você pode fazer vários tipos de serviços. Vou te falar alguns exemplos aqui, como restauro de faróis, hidratação de partes plásticas, higienização de interiores, polimento de automóveis, você pode fazer com delivery. A única coisa que você tem que ter atenção antes de sair da sua casa para fazer o atendimento é perguntar ao cliente como é o local que você vai atender. Por exemplo, eu vou fazer um serviço de um polimento. Chego lá no meu cliente e pergunto: olha, o local onde vai ser feito o serviço, ele é coberto? Ele possui paredes ao redor? Ele é tipo uma garagem coberta ou ele é em um local amplo, em uma garagem aberta? Ele vai lhe responder, você vai começar a se comunicar com o seu cliente e vai ver a melhor maneira, se você é adequado ou não fazer aquele tipo de serviço naquela ocasião. Esse é um dos pontos que você tem que ter muita atenção com o atendimento delivery. Outro ponto que você tem que ter atenção no atendimento delivery, foi o que já foi falado aqui, é a questão de horário. Muita gente pensa: agora eu posso trabalhar a hora que eu quiser, posso chegar a hora que eu quiser, meu atendimento é delivery, vou sair daqui da minha casa às 9 horas da manhã, chego lá no meu cliente às 11 horas. Não pode ser assim, meu. Da mesma forma que você tem um horário para abrir a sua loja, para iniciar seus trabalhos, você precisa muito dar atenção e dar a ênfase necessária para que você possa trabalhar de fato como se fosse mesmo um local fixo. Você tem que chegar lá no seu cliente às 9 horas, marcar às 9 horas, você tem que dar os seus cortes para ver quanto tempo chega até a casa do cliente. Isso tudo é um trabalho antes de você de fato meter a mão na massa. Você tem que estudar tudo isso pelo menos um dia antes, é o que a gente fazia. Antes de ir para a casa do cliente, eu me preparava, via quanto tempo mais ou menos era o percurso. Quando era de ônibus, eu via que ônibus eu tinha que pegar para chegar lá. Quando era de moto, eu via mais ou menos o percurso que eu ia de moto. E outra dúvida que tem muito é: posso trabalhar com delivery com moto? Sim, eu trabalhei antes de eu vir para Portugal. Até antes de eu vir para Portugal, lá no Brasil, eu sempre trabalhei com moto. Eu colocava tudo em um cesto grande atrás, no bagageiro. Eu tinha uma Bros 160 lá, aquela moto alta. Colocava no bagageiro atrás, ia eu e um rapaz me auxiliando. Iam duas pessoas na moto, uma cesta atrás e um aspirador
no colo do rapaz. Ele ia muito confortável, por sinal. Eu também ia super tranquilo e a gente conseguia chegar muito mais rápido naquele local. Claro que o carro tem o seu conforto, você consegue chegar lá no local com uma aparência mais top, mas você tem mais autoridade, chegar lá com um carro adesivado, com a sua logomarca, chegar lá no local para fazer atendimento. Claro que é muito diferente, né? A forma que você chega. Porém, a gente optou por ter moto pela praticidade e a gente conseguia fazer mais atendimentos em um único dia. A gente conseguia fazer 2 higienizações de interiores em um dia. A gente chegava de 8h30 da manhã no local, fazia uma higienização interna, ia para outro local. Antes de chegar mesmo no outro local para fazer o segundo carro, a gente parava para almoçar, próximo em uns 10 minutos até chegar ao local. Chegava lá, almoçava e seguia para o segundo carro. Voltando a falar sobre a higienização, atendimento delivery. Everton, o que não pode fazer em atendimento delivery? O que você não pode fazer em atendimento delivery, meu amigo, é fechar o serviço antes de se comunicar com o cliente sem saber aonde é que vai ser feito. O local, o ambiente que vai ser feito. Não falo da distância que você vai percorrer, mas sim um ambiente que vai ser feito o serviço. Você vai fazer um polimento em um carro. Aí você marca com o rapaz e não pergunta a ele especificações sobre o local que vai ser feito o atendimento. Quando você chega lá, na rua, é um local aberto, onde passa carros, onde está todo mundo lá vendo você trabalhar, onde a pista é de barro, não é calçada. Então, você não pode chegar ao seu cliente e não pode não perguntar onde vai ser realizado o serviço. Você precisa perguntar para que assim você tenha uma ideia e, se caso não dê para fazer esse serviço, você solicita ao cliente que arrume outro lugar para fazer, próximo ou na casa de algum familiar, e se não der, eu lhe aconselho a não fazer esse serviço. Uma das partes boas do atendimento delivery é que você tem bons relacionamentos. E se você não consegue se comunicar bem, se você não tem um bom relacionamento com o público, eu lhe indico você treinar essa sua falha de não ter comunicação. Você precisa se comunicar muito bem com o seu cliente para que isso passe segurança e passe também uma certa intimidade com o seu cliente. Vocês deixem de se comunicar como amigos, como clientes, apenas prestadores de serviço, e sim com um bom relacionamento como amigos. Isso é muito importante, que você chegue em um local e mostre que você sabe falar bem, você sabe se comunicar bem. Se você não tiver essa capacidade, eu posso falar assim, contrate uma pessoa para fazer isso, uma pessoa que vá com você como seu auxiliar, mas ele que fale lá com o cliente, que fale o que tem que ser feito. Isso é muito importante, ter um bom relacionamento. E se você já tem um bom relacionamento, você sabe se comunicar bem, isso é um ponto muito importante, é um diferencial muito bom, muito importante, você se comunicar bem. Com isso, você consegue atrair mais clientes. Eu tenho hoje amigos que trabalham no ramo da estética automotiva e eles, através de um bom relacionamento, de uma boa comunicação, eles conseguem fechar hotéis, eles conseguem fazer o Estética Day, ou Car Detail Day, ou alguma coisa do tipo, que é um dia específico para aquele condomínio. Então ele vai lá, pega o condomínio, faz atendimento com o condomínio, coloca lá promoções, e ele passa o dia todo lá atendendo os pessoal daquele condomínio. Depois daquele condomínio, ele pode ir para outros, pode fazer parceria com outros, ele pode fazer parceria com hospitais, com hotéis, pode ter o seu local fixo lá dentro do hotel, ele pode ter vários funcionários para lhe auxiliar. Então isso é uma área, que cresce muito. Você pode muito bem ter vários funcionários, cada um em um local de atuação e trabalhando para você. Uma pergunta aqui, 2 perguntas de Tiago. Como saber quantos serviços por dia consigo fazer? Primeiro essa pergunta. Tiago, você precisa primeiro ter o seu tempo de atuação. Você precisa saber o seu tempo de trabalho, quanto tempo você demora para fazer cada tipo de serviço. Na minha experiência própria, é o que eu fazia.
eu fazia um atendimento agendado, tipo, eu tenho, semana que vem, por exemplo, eu fechei todos os agendamentos. Normalmente eu agendava pela manhã e deixava a tarde livre. E o que eu fazia com isso? Ou eu pegava serviços que eram um pouco mais rápidos, ou eu pegava serviços que era compatível à atuação nos dois períodos, pela manhã e pela tarde. Como eu falei, higienização interna. Chegou um momento, por muito tempo, eu só conseguia fazer uma higienização interna por dia, eu sozinho. Eu contratei uma pessoa para me auxiliar, a gente conseguiu reduzir o tempo. Lembrando que a gente precisa trabalhar com qualidade e agilidade. Os dois pontos são muito importantes. Os dois pontos estão ali sempre se chocando. A qualidade e a agilidade. Você quer ser mais ágil, mas você também quer ter mais qualidade. E se for para abrir mão de algumas das duas coisas, abra sempre mão da agilidade. É preferível que você demore mais um tempo, deixe o carro impecável, para que seu cliente veja que está bom, veja que está top, e que chame mais vezes, que tenha satisfação no seu serviço, do que você ser mais rápido e fazer outros atendimentos. E respondendo a pergunta do Thiago, voltando para a pergunta. O que eu fazia? Duas higienizações internas por dia já era o topo. Eu já não conseguia fazer mais nada. Então não acrescentava nenhum tipo de serviço a mais nesse dia de trabalho. Como é que eu consigo fazer isso, Thiago? Se eu tiver, por exemplo, um agendamento de restauro de óticas para fazer. Pessoal que está chegando agora aí, a gente está falando sobre atendimento delivery, beleza? E o Thiago fez uma pergunta aqui de como saber quantos serviços ele pode fazer por dia. Se eu tiver um restauro de óticas, eu sei que eu faço esse restauro de óticas em 1 hora, as 2 óticas. Então, eu vou ter meu tempo de deslocamento para lá, vou fazer um atendimento em 1 hora e chegou depois uma pessoa para fazer outro restauro de óticas a 40 minutos do local que eu estou. Então, eu faço minha média de tempo mais ou menos, vou chegar lá naquela pessoa de 8h30, vou sair de lá às 9h30, mais ou menos 1 hora de serviço, 9h30, 10 horas. Vou me basear mais ou menos 1 hora para chegar no outro cliente e faço o outro cliente. Tá bem? Chego no outro cliente às 11 horas e em seguida, às meio-dia, eu tenho dois restauros de óticas prontos. Outra pergunta que o Thiago fez. O que fazer se um serviço atrasa e não conseguir ir para o que tinha marcado? Caramba, Thiago, isso aconteceu comigo, meu. Isso aconteceu comigo, não foi uma vez, foi algumas vezes. Como eu falei, a gente sempre vai abrir mão da agilidade, a gente nunca vai abrir mão da qualidade. E quando isso acontecia, primeiro que o cliente da tarde, ele sempre sabia que eu estava fazendo o serviço pela manhã. Se eu marcasse uma higienização interna pela manhã e o da tarde, eu marcasse e falava para ele assim, olha, é possível que a gente consiga fazer o seu serviço na segunda-feira, iniciando às 2 da tarde. Eu tenho uma higienização interna pela manhã, caso a gente consiga finalizar, a gente vai fazer esse atendimento. Porém, a gente poderia fazer outra marcação pela manhã, tipo na sexta-feira, deixa aí essa guarda aí, esse tempo de espera, de stand-by. Podemos deixar a sexta-feira de stand-by, caso a gente não consiga atender na segunda-feira. E conseguia ter um equilíbrio ali com o cliente e a gente fazia aquilo. Porém, era muito difícil isso acontecer depois que eu comecei a equilibrar o meu tempo os meus serviços, quando eu comecei a organizar os meus serviços, porque no começo, claro, todo mundo quer fazer o máximo de clientes possíveis num dia. Eu quero fazer isso, quero fazer isso, e acaba que você vai perder tempo e vai perder qualidade e você só vai afundar, meu amigo. Se você acha que você está sendo útil fazendo vários serviços por dia, você não está sendo útil fazendo vários serviços por dia. Você pode estar se queimando no mercado. Então é melhor fazer um bem feito do que 3 mal feitos, né? Como falei o ditado, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. E quando acontecia isso, eu falava com o cliente, a gente deixava um dia de stand-by para ele, pré-agendado, e a gente fazia isso. Mais alguma pergunta para vocês aí? Eu queria falar para vocês agora o jeito certo de fazer um atendimento delivery.
A gente passou por vários pontos aqui do atendimento delivery. A gente falou sobre como fazer a organização da sua agenda, saber quantos serviços você consegue fazer no dia, se acontecer algum tipo de erro, algum tipo de imprevisto. A gente falou sobre... fugiu da mente agora a minha palavra. Sobre como evoluir, como alcançar degraus maiores, como ter funcionários na questão de delivery, ter muitos funcionários, quais tipos de locais é ideal para a gente fazer esse atendimento delivery. A gente falou sobre muita coisa. E qual o jeito certo de fazer, Everton? Imagina que você vai agora, nesse momento, iniciar no ramo de estética automotiva e quer começar, e não tem um local fixo, e quer começar com o delivery, com o atendimento delivery. Simplesmente você precisa ter os equipamentos adequados, os equipamentos apropriados, para dependendo do tipo de serviço que você quer atender. Se você quer iniciar apenas com lavagem a seco ou lavagem ecológica, é um valor. E você consegue muito bem começar apenas com lavagem ecológica. Se você quer também iniciar já com serviços um pouco mais especializados, como higienização de interiores, como limpeza de motor, restauro de óticas, você já precisa se equipar um pouco mais, ter um pouco mais de material para fazer o serviço. Você precisa fazer o agendamento com o cliente e chegar na hora marcada. Mano. Isso é muito importante, que a gente tenha o compromisso de chegar na hora marcada. Você precisa fazer o atendimento. Após fazer o atendimento, observa o ambiente lá como é que está, se precisa de ficha grande ou não, se precisa de água, onde é que tem um ponto de água, uma torneirinha para você utilizar. Toda vez que eu chegava, as primeiras perguntas eram: onde é que tem uma energia, um ponto de energia, onde é que tem um ponto de água? Pronto, então precisa disso para fazer o serviço. Depois eu levava minha lanterna, levava meu aspirador de pó, levava meus produtos, e assim a gente fazia os atendimentos. Fez os atendimentos, claro, entrega a chave ao cliente, se baseia mais ou menos o tempo que você tem de se locomover para chegar ao seu próximo cliente. E o Thiago fez uma pergunta aqui: quais os produtos e máquinas que não podem faltar em um atendimento delivery? Que pergunta top, meu. Muito bom, muito bom. O que não pode, como eu falei, Thiago, a gente precisa saber qual a área de atuação que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar só com lavagem a seco, ou se você quer trabalhar com um serviço mais especializado, com tudo que dá para fazer com a estética automotiva, com o atendimento delivery. Você consegue fazer todos os tipos de serviços com atendimento delivery, inclusive vitrificação de pintura. Eu cansei de fazer vitrificação de pintura na casa dos clientes. Cansei, mano. Como eu falei, no Brasil a gente não tinha local fixo, a gente atendia delivery. Claro que a gente precisa fazer as perguntas antes ao cliente. Precisa fazer um tipo de um questionário para saber se o local que o carro se encontra é apto ou não para fazer aquele tipo de serviço, tá bem? E os equipamentos que não podem faltar aspirador de boa qualidade, um que sopre e que sugue, que ele faça sucção de água e pó, um aspirador só. Você precisa ter uma lanterna em tripé, aqueles tripé de luz, foco de luz, porque às vezes você trabalha em local que não tem uma boa iluminação, você precisa de um foco de luz. Precisa ter uma extensão grande de pelo menos 30 metros de comprimento e precisa ter borrifadores em grande quantidade. Você precisa ter alguns borrifadores para que você não precise estar se locomovendo sempre para ir buscar água ou não. Eu utilizava um pequeno balde de água, deixava lá no local. Esses são os principais requisitos, os principais materiais que você precisa para levar no atendimento delivery. E depois disso, você vai colocando conforme o que você vai fazer o atendimento. Por exemplo, eu tinha muito material na minha casa, mas eu vou fazer uma lavagem a seco. Então, eu colocava o produto de lavagem a seco, colocava a cera, colocava o hidratante interior, colocava o brilho dos pneus, o ambientador, colocava o limpa-vidros, escovinhas, pincéis e pronto. Eu levava aquilo ali, a malha ia ficar muito mais leve. Se eu fosse fazer só aquele tipo de atendimento, eu ia. Porém, eu sempre colocava uma coisinha ou outra, porque se aparecesse um serviço a mais, eu sempre estava ali equipado
para fazer o serviço, levava na minha mochila, levava meu aspirador de pó na mão e seguia para fazer o atendimento. A gente vai falar ainda mais a fundo depois sobre atendimento, os benefícios do atendimento delivery e os benefícios do atendimento fixo, em um local fixo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que foi top, meu. Adorei aí, todo mundo aí junto. Alguma pergunta? Vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer? Quem tiver, fala agora. Deixa eu ver aqui. Tcharam. Com quanto eu posso iniciar? Com quanto eu inicio na estética automotiva com atendimento delivery? Depende da sua zona de atuação. Se você não tem condições financeiras de já comprar todos os equipamentos, eu também não aconselho você já saindo e metendo a cara e comprar tudo. Eu aconselho você comprar o básico. Você inicia no ramo da estética automotiva. Você pode iniciar com lavagem a seco, lavagem ecológica. Uma lavagem ecológica no Brasil hoje custa em torno de R$60. Você dura aí aproximadamente 1h30 sozinho para fazer esse serviço. Você consegue fazer 2 atendimentos de manhã e 2 atendimentos à tarde. Você sozinho, você consegue ter um faturamento de R$640 em apenas um dia. Isso eu estou falando de atendimento no Brasil. E aqui em Portugal, uma lavagem ecológica, você ir na casa do cliente, custa aí aproximadamente 30 a 35 euros. Você também tem esse mesmo período de tempo, de 1h30, você consegue fazer 140 euros em apenas um único dia, trabalhando apenas com lavagem ecológica. Apenas com lavagem ecológica, você dando toda a atenção ao seu cliente, toda a liberdade, todo o conforto, seu cliente vai dar na casa dele, meu. Você vai lá, faz o atendimento. Às vezes, de um atendimento, vai puxando o outro, que vai chegando outras pessoas, e assim que você vai trabalhando. Tem marca melhor, o que importa é profissional? Tiago, o que importa é o conhecimento. Quando você adquire conhecimento, eu já falei aqui em alguma live, eu acho, que a minha primeira vitrificação de pintura, que é um serviço muito premium, é o serviço top da estética automotiva hoje, eu fiz apenas com conhecimento. Eu adquiri o conhecimento necessário, fiz o serviço, o cliente adorou o serviço, e dessa vitrificação de pintura eu fiz várias vitrificações através dele. Ele indicou para a mãe, indicou para um amigo, e a mãe já indicou para outra amiga. Depois ele já fiz 3 carros dessa pessoa eu fiz outro, tudo vitrificação de pintura, tudo serviço de R$1.000 para cima. Fiz dele 3 carros dele. Atenção, do meu primeiro revestimento de cerâmica que eu fiz na minha vida, depois eu fiz mais 4, tudo indicação da mesma pessoa. Fiz 3 dele, fiz um do amigo, um da mãe, depois a mãe indicou para uma amiga. Só que eu me lembro assim por maior, foram 6, mas com certeza teve muito mais, porque eu fui em busca do conhecimento necessário, me aprofundei no estudo, no conhecimento que era para fazer. Se eu cometesse um erro, qual era o procedimento que eu tinha que fazer se eu cometesse aquele tipo de erro, o que era para fazer, quanto tempo eu tinha que esperar para a cura do revestimento cerâmico, o polimento que eu tinha que fazer na primeira etapa, até onde chegar, na segunda etapa, terceira, quarta, enfim, o que eu tinha que fazer. Eu tive conhecimento, eu adquiri conhecimento, porque conhecimento vale mais do que equipamento. Isso é em qualquer área da vida, meu amigo. Se você tiver o conhecimento, se hoje acabar tudo na minha vida, se acabar tudo, eu morar sozinho debaixo de uma ponte, eu te garanto que amanhã eu estou trabalhando em uma estética automotiva, porque eu tenho conhecimento. Eu não posso ter material nenhum, mas eu chego em algum lugar que tenha um local de atendimento de estética automotiva, eu chego lá e falo, olha, eu posso fazer uma experiência aqui, eu posso polir um carro, eu vou polir um carro, o conhecimento que está aqui, ó, ninguém nunca vai roubar de mim. O conhecimento que eu tenho aqui, eu vou lá, faço o meu trabalho e caramba, eu tenho 90% de certeza que vou estar empregado naquele momento, tá bem? Então, conhecimento vale mais do que equipamento. E qual produto usar? O que seria essa lavagem ecológica? Tiago,
Lavagem ecológica é uma lavagem a seco. É uma lavagem que você não utiliza a máquina de pressão para fazer. Você utiliza produtos certos para deixar o carro da melhor forma possível. Eu tenho uma live gravada falando sobre lavagem a seco. Tá por aí no nosso feed. Procura aí que tu vai achar. Falando de materiais, falando de como fazer, falando como os carros que podem fazer esse tipo de serviço. Não são todos os carros que podem fazer lavagem a seco. Normalmente, aqueles carros que estão com muita lama, com muita sujeira, esse não convém fazer lavagem a seco. Lavagem a seco é mais manutenção. É um carro que você lava aí a cada 2 semanas, no máximo. Que está com aquele pozinho ali, você consegue deixar o carro top e consegue entregar para o seu cliente um carro cheirosinho, lavadinho, top. É uma lavagem tradicional, só que de forma ecológica. Tá bem? Alguém tem aí alguma dúvida? Foi top a nossa conversa hoje, meu. Foi muito bom a conversa hoje. Agradeço a todos que participaram da nossa live. Lembrando que essa live vai ficar gravada. Se você tiver alguma dúvida, procura aí a nossa equipe, fala comigo aí no direct, que eu vou te responder, tá bem? Alguma dúvida aí? Espero que tenham gostado da live de hoje. Eu adorei a live, meu. Foi muito boa. Falamos hoje sobre atendimento delivery. Foi top. Sejam todos bem-vindos que chegaram agora aí. Uma perguntinha aí pra gente finalizar. Tem gente que tem preconceito sobre isso. Em carro preto fica bom. Deixa eu quebrar uma crença limitante aqui. Gente, carro claro ou carro escuro, carro com interior claro ou carro com interior escuro são exatamente iguais. O verniz não muda, o que muda é só a cor do carro. O interior, o tipo de sujeira não muda, o que muda é só a cor do interior do carro. Algumas cores ficam mais evidentes do que outras. Um carro com interior claro, ele tende a mostrar mais sujeira, porém, não quer dizer que um carro com interior escuro ele não esteja sujo. Ele apenas está disfarçando um pouco mais. Eu hoje prefiro trabalhar em carro claro do que em carro escuro, porque eu sei que um carro claro ele fica muito bem feito e eu não preciso estar ali olhando para um lado e para o outro, é só remover aquilo, remover a gordura e está pronto. Muita gente pensa ao contrário, eu prefiro trabalhar, eu estou falando de interior agora também, da parte interna do carro. Muita gente fala, eu prefiro trabalhar em carros pretos, porque em carro de interior preto, de interior escuro, porque não mostra muita sujeira e tal. Isso, na verdade, você está deixando em jogo aí, está colocando em jogo o seu profissionalismo, tá bem? Fica bom sim, Thiago, fica muito bom. Na verdade, fica muito bom, porque realça bastante o brilho. O carro preto ele tem uma particularidade. Ele tem um nível de brilho e de nitidez de reflexo. A reflexão de um carro escuro ele é muito maior do que de um carro claro. Então, com isso, a gente consegue ter, teoricamente, um melhor resultado. A gente consegue mostrar assim, ao cliente uma diferença maior. Se você deixa uma mancha no carro preto, possivelmente você ia deixar essa mancha no carro branco. Como eu falei, uma lavagem a seco não é para qualquer carro. O carro é mais para manutenção. O carro tá lá cheio de pó, cheio de poeira. Você vai lá, faz a lavagem a seco e consegue fazer esse tipo de serviço sem nenhum problema. Beleza? Não pensem que carro escuro é mais difícil de polir do que carro claro. Não. O que vai acontecer se você deixar falhas, aí sim, em carro escuro evidencia mais as suas falhas do que em carro claro. Porém, não é isso que a gente quer. A gente quer deixar o carro da melhor forma possível, tá bem? Lembrando que a gente vai ter uma série de lives toda segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, na Arte da Estética Automotiva, às 21h21. Vamos iniciar a nossa live e estamos aí dando sequência, meu. Vocês viram que a gente começou em um assunto um pouco mais fácil, agora a gente está começando a falar sobre delivery, depois vamos começar a falar sobre produtos, vamos começar a falar sobre equipamentos, começar a falar sobre serviços, e assim a gente vai crescendo em conhecimento a cada segunda-feira, cada dia mais, quem sabe até você se tornar um profissional da estética automotiva, que esse é o meu comprometimento. Assim como eu iniciei, você também pode iniciar. Eu iniciei de forma errada. Eu confesso a você que eu iniciei de forma errada. Talvez, se eu tivesse o conhecimento, se eu tivesse alguém que estivesse fazendo isso que eu estou fazendo hoje,
que eu estivesse olhando para uma tela, uma pessoa estivesse explicando as coisas, talvez não, com certeza eu teria economizado muito tempo. Eu ia economizar muito tempo de erros. Eu errei muito no começo e eu não quero que aconteça isso aqui. O meu comprometimento aqui é ajudar você a se tornar um profissional, alcançando etapas e etapas corretas, alcançando degrau por degrau, sem você fazer investimentos altos. Tem muita gente que investe 50 mil, 70 mil reais em estética automotiva, não tem o conhecimento necessário, pensa que é só porque tem o dinheiro, vai lá e fale, meu amigo. Isso é a história real. Eu conheço pessoas que investiram muito e faliu, porque não teve o conhecimento necessário. Eu prefiro que você comece degrau por degrau, tijolo por tijolo, porque grandes construções começam com pequenos tijolos. Hoje você colocou mais um tijolo aí na sua grande construção e eu tenho certeza que você vai alcançar lugares inimagináveis, assim como hoje, graças a Deus, eu alcancei e ainda vou alcançar muito mais, e você está acompanhando isso e eu vou acompanhar também o seu crescimento, tá bem? Se você errar um polimento, consegue corrigir, com certeza. Depende do erro, depende do grau do erro que você cometeu. Existe polimento, existe erro de polimento que é irreversível. Isso é fato. Imagina que você queima uma pintura. Sim, mas se você ocasionou uma holografia, se você iniciou o polimento de forma errada, você consegue sim corrigir sem nenhum tipo de problema. Porém, se você iniciou o polimento de forma muito agressiva, fez um vinco, alguma coisa do tipo, queimou a pintura, aí sim. Mas é muito difícil hoje você queimar a pintura do carro. Você, como eu falei, você precisa ter o conhecimento básico, algumas dicas. Não precisa ter alguém lá do seu lado para pegar a máquina e coisar e polir com você. Você precisa simplesmente ter a ideia de como fazer e o que fazer para não evitar esse tipo de erro. Como não evitar queimar pintura, como evitar queimar pintura. Eu vou só dar uma dica aqui rápida de polimento, como evitar queimar a pintura do carro. Muita gente erra em fazer vincos. Você consegue ver o vinco aqui da minha mesa? Todo mundo consegue ver, né, esse vinco? E o que o pessoal faz? Ele começa a trabalhar aqui no vinco e começa a trabalhar de forma errada. Começa a inclinar a boina de forma que a boina comece a comer essa parte aqui do vinco. Quando você faz isso, você automaticamente está tirando tinta ali daquele local e você vai sim ocasionar o dano irreversível. A rotação da máquina normalmente ele é assim, ó. Então, se eu vou trabalhar aqui nesse vinco, eu preciso colocar a máquina para sair do vinco, ela precisa sair. E assim eu consigo trabalhar com muito mais eficiência e com muito mais segurança. Tá bem? Alguma pergunta a mais? Alguém tem aí mais alguma pergunta para fazer? Quase 1 hora de live. Daqui a pouco o Instagram vai bloquear a nossa live, mano. Mas tá top, hein? Muitas dúvidas sendo esclarecidas aqui. A gente começou com um assunto e foi depois para vários assuntos. Alguém tem mais alguma dúvida aí para falar hoje? Muito top, foi muito bom estar com vocês. Essa galera é muito boa, meu. Nenhuma dúvida? Galera, muito obrigado pela presença de todos. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui, esclarecendo um pouco mais sobre o mundo da estética automotiva, o mundo do detalhe em automóvel. Que segunda-feira que vem eu posso tirar muito mais dúvidas de vocês. Não se esqueçam, coloquem aí no seu despertador, segunda-feira às 21h21, horário de Portugal, estaremos juntos para mais uma live, tá bem? Um abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, uma boa noite, um bom descanso. Tamo junto, valeu!